E aí, pessoal, oi, quem fala é o Lucas e tá começando mais um Onigiri Start com a resenha de Orange. Pra quem não entendeu nada dessa minha dancinha aqui no meio do vídeo, é só um disclaimer. É porque esse mangá se passa na cidade de Matsumoto, lá em Nagano-ken. Se não me engano, essa cidade é a segunda maior da província. Inclusive, é uma das únicas cidades que possui o castelo original ainda, né? Que o castelo lá de Matsumoto tá vivo, sem sofrer nada, e tá desde quando ele construiu, né? Então, é uma cidade bem histórica. E no verão, né, os japoneses têm costume de fazer esses matsuris, né? Não sei se vocês já viram nos animes ali, até aqui no Orange aparece. Mas lá, no matsuri de verão deles, ali no Obon, ali em agosto, eles chamam esse Matsuri de Matsumoto Bonbon. E as pessoas dançam essa música. E eu, quando estava na minha época de escola japonesa, aprendi a dançar Matsumoto Bonbon também. Então, eu não podia deixar a oportunidade passar. Então, bora voltar pro vídeo, porque é mais importante do que eu dançando, né? Fui. E aí, pessoal? Como vocês estão? Como vocês passaram da última semana pra cá? Eu estou melhor. Apesar de cansado, mas melhor. Muito obrigado por todos os comentários que vocês deixaram ali no último vídeo e eu peço mil desculpas pela minha cara de peixe morto, tá? Mas é porque naquela semana eu tava realmente destruído. Mas enfim, conforme prometido, hoje eu trouxe para vocês a resenha de Orange, que é um mangá que, se vocês procurarem aí nos vídeos bem antigos do canal lá de 8 anos atrás, eu acho que no Resenhas 4, Leituras 4, se não me engano, eu trago um pouquinho sobre a minha review ali do primeiro volume de Orange logo quando lançou ali pela JBC. Então, eu tenho um longo histórico ali com Orange. Tinha os mangás em português, acabei dando para minha professora de japonês quando ela foi embora para o Japão. E eu comprei os mangás lá no Japão em 2017 em japonês e acabei relendo. Só que já faz tanto tempo que eu tenho esses mangás e que eu li essa história e que saiu já o volume 6 e agora até tem o volume 7, para poder fazer essa review, eu acabei lendo, eu acabei assistindo o anime dele lá na Crunchyroll. Então, eu meio que já li duas vezes o mangá, vi o anime, então vocês veem como minha memória às vezes é curta, eu preciso rever algumas coisas, né? Mas enfim, então hoje eu trouxe um pouquinho da review de vocês, vou tentar resgatar um pouco da minha memória de como foi ler o mangá e falar também um pouquinho da minha experiência assistindo o anime. Orange ou Orange na pronúncia inglesa, na pronúncia japonesa, ou Orange na pronúncia que a gente gosta de falar às vezes, é um mangá completo em 7 volumes, escrito e ilustrado pela Takano Ichigo. Tem um ponto muito interessante aqui sobre o Orange que eu achei legal trazer para vocês, é que ele não é um mangá, né, ali classificado muito como shoujo, né? Ele é um shoujo misturado com seinen, né? Então, o porquê disso, né? Para quem não está muito familiarizado com as nomenclaturas, shoujo é um mangá voltado ali para o público infanto-juvenil feminino e seinen é um mangá publicado para os adultos. Então, Orange ele começou a ser publicado na Besatsu Magareto pela editora Shueisha, que também é responsável pela publicação da Shonen Jump, Naruto e todos esses mangás mega famosos, até One Piece. E, né, mas aí ele tava ali nessa linha ali do shoujo, né, pela Margareto, e depois de um tempo a autora mudou de editora e aí ele foi ser publicado na Monthly Action pela editora da Futabasha, que é um mangá seinen. Acredita-se muito que essa mudança de revista ali, de publicação, tenha tido muito por conta do teor da história, né? Não sei se vocês já repararam aqui no título desse vídeo, mas
Orange é um mangá que trata muito sobre assuntos extremamente delicados, principalmente suicídio e depressão. Então, apesar dele ter um romance e muitos elementos ali fofinhos, ele é um mangá que traz uma temática bem pesada, né? Mas sem mais delongas, do que afinal de contas é o enredo de Orange? Então, a gente vai ser apresentado aqui para um grupo de amigos e a personagem principal desse enredo, a gente vai ter, né, a história contada todinha pela visão da Naho. A Naho, ela é uma aluna do colegial, ela tem só 16 anos, e em um dia ela acaba recebendo uma carta misteriosa. E essa carta é assinada por ela mesma em 10 anos no futuro. E o conteúdo dessa carta é basicamente a Naho de 26 anos dizendo para a Naho de 16 quais foram todos os arrependimentos que ela teve e o que a Naho deve fazer para evitar ter esses arrependimentos no futuro. E o maior arrependimento que ela vai ter aqui, né, o principal motivo dela ter escrito essa carta, é para Naho de 16 anos salvar o Kakeru. O Kakeru vai ser esse personagem novo, então a gente já vai ter ali o grupo, né, com o Hagita, o Su, a Azu, a Takako e a Naho já formados ali na escola. E aí a gente vai ter esse aluno transferido de Tóquio para Nagano-ken, né, que é a província de Nagano, na cidade de Matsumoto. A gente vai ter esse aluno transferido, que é o Kakeru, e ele vai chegar ali no primeiro dia, ele é um aluno muito misterioso, ele aparentemente guarda alguns segredos ali. Olha, gente, olha o carro passando aqui. Será que dá pra ouvir? Deus. A gente não tem um minuto de paz, né, enquanto grava o vídeo. Gente, então agora que o circo ali já passou, a gente consegue retomar o vídeo, porque eu não consegui gravar. Deixa eu olhar só se tá enquadrado, tá assim. Então, vamos lá. Então eu tinha parado ali falando um pouco sobre o Kakeru, né? Então, só retomando, o Kakeru é esse menino que ele vai ser transferido de Tóquio para a cidade de Matsumoto, na província de Nagano, e ele é um menino ali que vai se enturmar ali com todos aqueles amigos ali da Naho, vai acabar ficando próximo, mas o Kakeru é um menino que ele é muito misterioso, ele aparenta ter muitos segredos, ele é muito fechado. E aí a gente vai lendo a história, a gente vai acabar entendendo o que vai acontecendo ali com ele, que eu não vou contar. E por conta desses acontecimentos da história dele, ele acaba tendo uma depressão profunda e chegando até, infelizmente, a tirar sua própria vida em um acidente de trânsito, né? Então ele sai um dia ali à noite e colide ali com um caminhão. Então, sabendo disso, né, porque isso está escrito ali na carta da Naho, então a Naho começa a ficar decidida realmente a tentar ajudar o Kakeru e a evitar esse final tão trágico que causou ali tantos traumas, tanto nela, né, no futuro, quanto ali nessa sua rede de amigos. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a minha opinião aqui um pouquinho mais rasa e depois a gente discute um pouquinho mais a fundo e confabula um pouquinho mais sobre a história. Eu acho que Orange é um mangá muito diverso, então é um mangá que trabalha de uma forma tão delicada e tão leve esses problemas ali de depressão e enfim, de saúde mental, que eu acredito que qualquer um possa ler. Eu não sei se é um mangá que vai causar muitos gatilhos, mas se você for uma pessoa que prefere evitar esse tipo de conteúdo e é muito sensível a isso, talvez seja bom evitar. Mas eu, Lucas, na minha humilde opinião, eu acho que o mangá não trata os assuntos de uma forma muito pesada, não é tão... É trágico, mas não é tão fatal, sabe? É uma coisa mais tranquila e leve. Além disso, eu acho que esse é um mangá muito bom para discutir ali questões sobre rede de apoio, sobre o primeiro romance, sobre amizade, sobre humanidade. Enfim, eu acho que é um mangá muito diverso ali, que fala também muito bem sobre a questão dos sentimentos, né? E eu acho que é um mangá
apesar dos clichêzinhos ali, e isso eu acho que pode até ser um ponto negativo ali, porque eu acho que a Takano Ichigo, ela bebe muito daquele arroz com feijão do shoujo, sabe? Da menina inocente que se apaixona pelo menino da classe, aí o menino é um pouco popular, e ele é bonito, e aí ele, ai meu Deus do céu, ele nunca vai me notar, e aí ele é um menino que tem um passado totalmente desconhecido, muito difícil, tipo All Haraido, sabe? Aquela patifaria daquele All Haraido que vocês vão me desculpar, mas eu não gosto. Acho muito chato aquele enredo. Mas apesar da autora beber muito disso, né, e de trazer muito essa receitinha de bolo desse shoujo mais classicão assim, eu acho que o clichê sempre é muito bem colocado. Das vezes que eu li o mangá em português, depois li em Nihongo, depois assisti o filme, assisti o anime e... Gente, eu choro sempre nas mesmas partes. As cenas que eu lembrei que eu ia chorar, eu choro. Principalmente naquela cena da corrida, que eles estão passando bastão. Pois é, aquela cena me quebra de um jeito que eu choro. Até de lembrar me dá vontade de chorar. Mas enfim, eu acho que o clichêzinho ali ele é muito bem colocado. E uma coisa que me chama muito a atenção dentro desse mangá é a humanidade dos personagens, sabe? Todos eles são extremamente bem construídos. Tem mesmo uma moto passando. Mas enfim, todos os personagens ali da trama são muito bem construídos. Eu acho que assim, o personagem que mais cativa todo mundo, né, e me cativa é o Sua. Eu acho que ele tem uma coragem e ele tem uma humanidade tão grande por ele fazer as escolhas que ele faz e por ele entender dos acontecimentos ali ao redor, que, cara, né, ele inclusive vai ser ali até um personagem que vai tentar entrar ali dentro desse triângulo amoroso entre Naho, Kakeru e ele, mas não é um triângulo amoroso que atrapalha, porque é muito humano, sabe? O Sua é um personagem muito humano e muito cativante, assim. E um outro ponto que eu acho que mostra muito essa humanidade dentro dos personagens é que eu acho que a autora respeita o fato deles serem adolescentes, né? É muito interessante a gente ver a Naho do passado recebendo a carta da Naho do futuro, e mesmo a Naho do futuro tentando dizer para ela o que ela deve fazer, muitas vezes ela não consegue. Mas ela não consegue porque ela é adolescente. Porque ela não tem a mesma cabeça da Naho de 26 anos, né? Apesar de serem a mesma pessoa, são pessoas diferentes, né? A Naho do futuro tem muito mais visão sobre aquilo que ela teve no passado, mas esse passado ainda é incerto para Naho de 16, né? Então é muito bonitinho e muito humano a gente notar que a autora também teve esse cuidado entre os personagens e de ter respeitado esse momento deles, né? Enfim, acho que falei de tudo. É um mangá que eu extremamente recomendo. Eu amei a história e eu acho que é uma coleção, ainda mais pelo preço que ele tá hoje, ali entre os 30 e 35, eu acho que vale muito a pena vocês lerem. E é importante também dizer que o mangá, ele é completo, né? Então a história ali, ela é fechada em 5 volumes, e os outros 2 volumes, o volume 6 e o volume 7, são como se fossem spin-offs, né? Então, no volume 6, a gente vai ter a visão do Sua sobre os acontecimentos e sobre o que aconteceu após a morte do Kakeru, mas sob a ótica dele. E ali no volume 7, a gente vai ter alguns capítulos, né, que eu acho que a autora quis deixar ali para aprofundar um pouco mais os personagens desses amigos ali. Então, a gente vai ter um capítulo com a visão de cada um desses amigos, desse grupo de amigos ali, né? E no final a gente vai ter ali 4 capítulos sobre a versão do Kakeru. É uma história extremamente bem contadinha. Eu achei o mangá bem escrito, um mangá super rapidinho de ler. Até em Nihongo é super tranquilinho. Mas o anime, eu achei ele meio arrastado em alguns pontos, sabe? Eu confesso que eu cansava, assim. Alguns capítulos ali no meio eu fui empurrando um pouco meio com a barriga. Mas a leitura é muito prazerosa, então eu acho que o mangá vale mais a pena que o anime. Tá bom? Então,
Bora lá pra gente confabular um pouquinho e eu tentar trazer um pouco mais de significado para essa história de Orange. Então, pra gente finalizar o vídeo, eu queria trazer um pensamento aqui com vocês e construir um pouquinho aqui uma análise um pouco mais profunda. Como eu expliquei, Orange é um mangá traz temas muito delicados, mas ele consegue trazer de uma forma leve, a ponto de deixar a gente um pouco reflexivo ali sobre os acontecimentos, né? E como eu disse, né, um mangá muito bem escrito sobre luto, rede de apoio, depressão, suicídio, saúde mental, amizade, romance. Mas tem 2 pontos aqui da história que eu acho que me deixaram muito reflexivos e me emocionou muito, assim, né? Que eu acho que a primeira coisa foi essa questão da lição que os personagens trazem pra gente de deslocar o sentimento, né? De transformar esse luto amargurado que eles têm ali sobre a morte do Kakeru para uma saudade. E eles fazem isso de uma forma muito bonita, que é escrevendo cartas, né? Então, eles ali de 26 anos acreditando nessa teoria de que o futuro é uma tem milhares de ramificações ali a partir de um passado. Então, que, por exemplo, eles acreditam que dentro da linha do tempo ali, né, esse tempo ele é ramificado. Então, dependendo de uma ação que você tem aqui no passado, ele se ramifica e cria um futuro diferente. Então, ele acredita muito nessa questão dessa mudança e dessa ramificação dessa linha do tempo. E crentes nisso, o nosso grupo de amigos ali de 10 anos no futuro decidem escrever cartas para eles mesmos no passado, porque sim, né, a gente descobre que não é só a Naho que enviou uma carta, mas também todo o grupo de amigos ali, para que eles pudessem ajudar o Kakeru em conjunto, né? E é muito interessante porque a partir do momento em que eles escrevem a carta pedindo para arrumar esse passado todo quebrado, eu sinto que é como se eles colocassem a responsabilidade e todo esse arrependimento na carta. Então é como se eles deslocassem e tivessem um alívio de dizer: tudo bem, eu vivi esse passado, mas talvez em outra realidade esse passado seja diferente, né? Então isso que é bonito, né? Porque ela não tá mudando a realidade, eles não estão mudando a realidade atual deles, né? Eles estão apenas aceitando aquilo que aconteceu e transformando esse luto, né? É isso que é legal, né? Sem essa garantia de que realmente isso vai acontecer. Então, é um exercício muito bonito, né? De você deslocar esse sentimento. Porque eu acho que é isso que a gente precisa fazer às vezes, né? Porque quando a gente tira um sentimento de um lugar e às vezes coloca ele no outro, às vezes é como se a gente estivesse olhando para esse problema de uma outra perspectiva. Então, isso ajuda no processo de cura, né? Então, é muito bonito esse movimento e essa solução, essa forma de lidar com o passado que essas pessoas do futuro tiveram, né? E o segundo ponto aqui que eu acho muito importante, né, e que é muito bonito, é a gente notar como a falta de uma informação mudou a vida de uma galera. Porque se o Kakeru tivesse a coragem e realmente abrisse os seus sentimentos e falasse com os seus amigos e tentasse construir, né, essa rede de apoio, talvez a questão fosse diferente ali entre eles, entendeu? Então, eu acho que esse mangá deixa de lição pra gente de que a rede de apoio é muito importante, mas a gente também precisa tentar construir ela, né? Porque é muito difícil, cara, você viver na escola sem rede de apoio, viver no trabalho sem rede de apoio, viver na família sem rede de apoio. Então, essa lição de fazer com que a gente, né, às vezes, que tá passando por uma situação difícil e tá passando por um problema, às vezes, alguma coisa que a gente não consegue resolver, talvez, às vezes, dividir o fardo é muito mais simples, né? É muito mais fácil. Então,
Eu acho isso muito bonito dentro da história. Eu acho que faz a gente refletir muito e às vezes pensar que a gente mesmo tenta esconder os nossos sentimentos, mas ao nosso redor, com certeza existem pessoas que são preocupadas com a gente e que amam a gente e que desejam o nosso bem, né? Porque esse grupo de amigos estava totalmente disposto a ajudar o Caqueiro, né? Cara, eles mobilizam o passado para conseguir fazer com que esse menino sobreviva em algum momento ali, né? Então, me deixou essa reflexão de que a rede de apoio também precisa partir, às vezes, da pessoa ali que está com, né, aquela questão ali de difícil e que não consegue resolver, e que às vezes uma palavra trocada com um amigo, uma informação só que a gente passa para alguém já pode fazer toda a diferença na nossa vida, né? Então, é um mangá muito tocante, é um mangá muito bonitinho e é mais uma super recomendação aqui do Onigiri Start. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixem aqui embaixo nos comentários se você já leu Orange, se você conhece, o que você achou da história. E vamos conversar sobre, tá bom? Até semana que vem, viu? Tchau, tchau!